A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje, o nosso objetivo é falarmos a respeito das parábolas. O Novo Testamento, e especialmente os Evangelhos, eles trazem inúmeras parábolas. O que são parábolas? São contos. É um recurso, na verdade, linguístico que visa explicar algum assunto mais profundo, mais complexo, mais delicado, através de simbologias, de alegorias. Então se conta uma história do dia a dia que tenha um fundo moral. Esse recurso foi largamente utilizado por Jesus nos seus ensinos. Ele falava com um linguajar que era facilmente entendido pelos que estavam ouvindo, pelas multidões. E nós fizemos aqui um apanhado das parábolas e fizemos uma distribuição por livro. Então, nessa primeira tabela que o amado está olhando, eu coloco aqui o nome da parábola, a ocasião em que ela foi dita, a lição que o Senhor quis colocar com esta parábola e as passagens bíblicas. Esta primeira tabela tem parábolas que são comuns nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. O amado, à medida em que eu vou falando, o amado pode pausar o vídeo para poder, de repente, com mais tranquilidade, com mais tempo e mais calma, poder anotar o que for necessário da tabela que nós estamos colocando aqui. Muito bem, então, nesta primeira tabela, nós temos a parábola do semeador, constante nos três livros, que foi dita quando Jesus estava dando um sermão à margem do lago. E o semeador, na verdade, ela tem a lição são os efeitos da verdadeira pregação. Depois, nesse mesmo sermão, foi feita uma outra parábola da semente e da mostarda, querendo significar que um pequeno começo do reino, né, iria resultar num crescimento muito grande. Com os discípulos, o Senhor falou de uma parábola sobre a lâmpada, dando ênfase aos efeitos de um bom exemplo. Em relação aos fariseus, foram três parábolas que ele disse aos fariseus. A parábola do casamento, a parábola da roupa remendada e dos odres de vinho. No primeiro, o prazer do companheirismo de Jesus, e na roupa remendada e nos odres de vinho, a necessidade de adaptar-se às ações e às circunstâncias. A parábola dos vinhadeiros maus foi dita quando o sumo sacerdote cobrou de Jesus a origem da sua autoridade. E aí ele deu essa parábola para explicar a rejeição que o povo judeu estava tendo, que estava fazendo em relação a ele. A parábola da figueira foi dita quando profetizou a destruição de Jerusalém e trata do dever de estar atento à volta de Jesus. Nessa segunda tabela, só estão as parábolas que constam no livro de Mateus e no livro de Lucas, então só nos dois livros agora. Do cisco e da trave, quando ele repreendeu os fariseus para não se fazer juiz diante dos outros. A parábola das duas casas, lá no Sermão do Monte, que tem como objetivo reforçar a obediência, a força que tem a obediência. Uma parábola sobre as crianças na praça, quando rejeitavam o batismo de João. E aí Jesus falou isso, querendo dizer que o mal de sempre, ver defeitos em tudo, não é uma boa situação. A parábola do espírito impuro foi dada quando os escribas exigiram um milagre do Senhor, e a lição é a força da incredulidade que endurece os corações. A parábola do fermento foi dada no sermão à margem do lago, e
a lição é a disseminação do conhecimento de Jesus. Parábola da colheita, quando Jesus percebeu a carência espiritual do povo e ele está dizendo isso, né, o efeito na lição é a necessidade de trabalhar e de orar. A parábola do oponente é a lentidão de pessoas em acreditar. Jesus falou isso para dar uma lição de necessidade do arrependimento. A parábola da porta estreita é quando lhe fizeram uma pergunta sobre salvação, e aí Jesus explicou da dificuldade do arrependimento. A parábola da festa do casamento foi uma resposta arrogante que Jesus recebeu num casamento, e aí ele explica sobre a rejeição dos incrédulos. A parábola da ovelha perdida foi quando reclamaram que Jesus recebe os maus, e Jesus explica que o amor de Jesus pelos pecadores é real. A parábola dos talentos foi dada na casa de Zaqueu e que explica o castigo dos seguidores infiéis. Duas parábolas foram dadas quando Jesus profetizava na destruição de Jerusalém, a do escravo atento e o caráter de dois escravos. A primeira com lição de dever de estar atento para a volta de Jesus, e a segunda com o perigo da infidelidade. Só em Mateus nós vamos encontrar a parábola do joio, que foi no sermão à margem do lago, falando sobre a colheita do bem e do mal. Com os discípulos, ele deu 3 parábolas. A parábola da rede, que explica a natureza mista da igreja, a do tesouro escondido e da pérola valiosa, que fala sobre o valor da religião, a do pai de família, que fala sobre os métodos variados de ensinar a verdade, e aí os devedores falidos foi dada quando Pedro lhe faz uma pergunta e Jesus explica o dever de perdoar. A roupa de casamento foi dada àquele hóspede, àquele convidado rude, né, e fala sobre a necessidade de pureza. Os trabalhadores da vinha, quando Jesus estava ensinando aqueles que se acham justos, e ele fala sobre a obediência do ser humano. A parábola dos 2 filhos foi dada quando o sumo sacerdote queria saber a autoridade de Jesus. Jesus também usa esta parábola para explicar a obediência, que é melhor do que as palavras. E a das 10 virgens ao profetizar a destruição de Jerusalém e dizendo da necessidade de vigiar. Só em Marcos nós temos a parábola da semente, que foi dada no sermão à margem do lago, falando sobre o poder da verdade, e o homem em viagem ao profetizar a destruição de Jerusalém, explicando do dever de estar atento à volta de Jesus. Em relação a Lucas, nós temos inúmeras parábolas. Esse é o primeiro quadro que Lucas está apresentando, e só encontramos aqui em Lucas. A dos 2 devedores para um fariseu, justificando a si mesmo, explicando o amor a Cristo pela graça recebida. A reflexão de um homem rico, dada quando há uma disputa entre 2 irmãos, explicando a estupidez de apoiar-se na riqueza. A da figueira estéril, quando Jesus recebe a notícia da execução de alguns galileus, explicando o perigo de incredulidade do povo. A parábola do bom samaritano, quando um mestre da lei lhe faz uma pergunta, e traz aqui a regra áurea para todos os cristãos. A parábola dos 3 pães é vinda de uma pergunta que os discípulos fizeram sobre a oração, e ele fala do efeito da importunação na oração. Importunar, importunar, importunar. Orar, orar, orar. A parábola dos hóspedes foi quando se discutia a ambição de ocupar o melhor lugar, e aí Jesus explica que os lugares importantes não devem ser usurpados. A parábola da torre foi dado quando havia uma multidão em volta de Jesus, e a do rei que vai à guerra também, com o objetivo de se ter uma reflexão sobre o comportamento, sobre as ações. Ainda em Lucas, quando os fariseus reclamam que Jesus recebe os maus, ele deu 2 parábolas, a da moeda perdida e a do filho pródigo, explicando o amor de Jesus pelos pecadores. A parábola do administrador desonesto foi dada aos discípulos para explicar a prudência no uso da propriedade.
A parábola do rico e do Lázaro foi quando os fariseus começaram a zombar, e ele explicou aí a salvação independe da riqueza. A parábola da viúva insistente, ensinando os discípulos, quando os discípulos lhe pediram ensinamento, é a da perseverança na oração. Enquanto ensinava os que se achavam justos, Jesus dá duas parábolas também do fariseu cobrador de impostos e a obrigação do escravo. A primeira falando sobre a humildade na oração e a segunda a obediência do ser humano. E, finalmente, em Lucas, há dos escravos atentos quando ele profetizava sobre a destruição de Jerusalém, explicando a necessidade de vigiar. Apenas em João nós vamos ver duas parábolas, a do bom pastor, quando rejeitou-se o testemunho de um milagre, explicando que Jesus é o único caminho para Deus. E a da figueira e os ramos, na última ceia, para explicar as perdas e os ganhos. Amados, estas as principais parábolas, onde nós as encontramos, quando ela foi dita e o seu significado. Bons estudos!